E aí pessoal, tudo bem? Estou vindo aqui com esse vídeo agora. Esse vídeo agora é para mostrar o funcionamento desse circuitinho aqui que está na tela. E esse circuitinho aqui é um circuito que polariza, amplifica e também tem saídas de 4 a 20 mA e 0 a 10 volts para se usar o sensor de temperatura PT100. Tá? Lembrando que nesse caso aqui a gente tem saída de 4 a 20 mA e 0 a 10 volts, porém você pode usar no caso, por exemplo, no Arduino, aqui eu dei um exemplo no Arduino, porque era o que estava mais fácil para mim aqui de explicar, né? Você pode jogar relé na saída do Arduino para controlar e tal, né? E aqui também na saída do Arduino nós colocamos aqui 3 LEDs, que no caso era o projeto que foi pedido aqui no Inatel, na faculdade que eu estudo. Primeiro vamos explicar aqui o que é isso aqui. O PT100 é um resistor que depende da temperatura, ou seja, a resistência dele varia de acordo com a temperatura. Eu estou com essa tabela aqui que eu achei no site da Novus, tá? Essa Novus é uma das melhores marcas de equipamentos, transmissores de temperatura e de sensores de temperatura que tem no Brasil, né? Esse vídeo não tem intenção nenhuma de criar nada profissional, é simplesmente didático, para as pessoas entenderem o funcionamento e como funciona, né? Na indústria, lógico, você vai comprar uma coisa industrial, né? A Novus não me paga nada para fazer isso, eu simplesmente achei essa tabela no site da Novus, que está muito bem explicada, é muito bem elaborada. A ideia aqui é fazer um sensor de temperatura com um PT100 que meça uma temperatura de 10 a 50 graus. Tá? Nesse exemplo aqui é para ele medir de 10 a 50 graus. Então, com 10 graus de temperatura, o PT100 me apresenta uma resistência elétrica de 103,9 ohms. E com 50 graus de temperatura, ele apresenta uma resistência elétrica de 119,4 ohms, certo? A gente vai trabalhar aqui com uma alimentação no PT100 de 1 mA, tá? Que é o recomendado para se trabalhar com PT100, tá? Uma fonte de corrente de 1 mA, e aí ele vai variar linearmente, né, de acordo com a resistência elétrica dele. Por exemplo, em 10 graus, ele vai dar uma tensão em cima dele de 103,9 milésimos de volt. E em 50 graus, ele vai dar uma tensão em cima dele de 119,4 volts. Tá? De acordo com a tabela aqui. Porque é só você multiplicar 0,001, que é 1 mA, vezes essa resistência aqui. Aí você tem a queda de tensão, a tensão em cima do PT100. Né? Vamos lá então fazer uma conta. Vamos ver a variação de tensão que a gente vai ter. Olha só. Eu vou ter a variação de resistência minha vai ser 119,4 menos 103,9. Vamos para a calculadora e vamos fazer isso aqui. 119,4 menos 103,9. 103,9 é isso mesmo. Eu vou ter uma variação de 15,5 ohms. Tá? 15,5 ohms vezes 1 mA, que é a corrente que vai circular pelo circuito. Então vamos multiplicar e vamos ver qual que é a variação de tensão que eu vou ter no meu PT100. Vezes 0,001 ampere, que é 1 mA. É igual uma variação de 0,0155 volts. 15,5 milésimos de volt. Tá? Bom, eu sei que a entrada do meu Arduino, para eu converter a tensão em valores numéricos, que é meu conversor análogo para digital, ele aceita tensões de 0 a 5 volts. Só que a faixa ideal para eu medir essas tensões é de 1 a 4 volts. Tá? A gente, quando faz uma conversão analógica para digital, não é bom você usar os limites
tá? Do microcontrolador. Tensões próximas a 0 volts e nem próximo a 5 volts, no caso desse Arduino, tá? Tem microcontroladores que funciona com 3,3 volts. Então ele vai medir tensões de 0 a 3,3. Então não é legal, né, você medir tensões próximas aos limites, né? Bom, o ideal então que a gente elegeu é variar a tensão nessa entrada do Arduino de 1 a 4 volts. Para que varie de 1 a 4 volts lá, eu teria que ter uma variação de 3 volts. Porque aí eu vou 1 volt mais 3, eu vou ter 4. Então eu vou multiplicar para facilitar os meus cálculos e encontrar os componentes eletrônicos, essa variação de tensão aqui vezes 200. Porque eu tenho um resistor de 200 kΩ e um de 1 kΩ. Eu vou ter uma amplificação de 200 vezes. Quer ver? Ó? Vezes 200, vamos ver quantos volts que vai variar. Olha lá, ó. Eu vou variar 3,1 volt. Então eu vou variar de 1 volt a 4,1, que está dentro de uma faixa ideal para eu fazer a conversão análoga para digital. Tá? Então eu vou medir de 10 a 50 graus Celsius, tá? Com uma precisão, tá, aceitável, tá? Para o nosso circuito, assim, de um circuito de robista, né? Não é um medidor de temperatura de precisão. Bom, vamos lá. Então eu preciso da variação de 3,1. Então como que eu vou fazer para alimentar o meu PT100 com 1 mA? Vamos ao esquema eletrônico aqui, ó. A primeira coisa que eu faço é regular minha tensão de entrada, tá? Eu tenho um 7812 aqui, que eu vou alimentar o meu circuito integrado aqui. Eu tenho um LM324 aqui. Nesse LM324, ele tem 4 amplificadores operacionais dentro dele, é um circuito integrado com 4 amplificadores operacionais. Eu vou usar 3, tá? Eu vou usar o IC4A, o IC4B e o IC4C. Bom, o que a gente está fazendo aqui com o IC4A? No pino de entrada não inversora, eu fixei uma tensão de 2 volts, fazendo um divisor de tensão dos 12 volts que está entrando aqui, com um resistor de 10K e um de 2K. Então, entre os dois resistores, eu vou ter 2 volts daqui para o terra, em cima do resistor de 2K. Então, tem 2 volts aqui na entrada positiva. Na entrada positiva, negativa para o terra, eu vou colocar um resistor de 2K, certo? Que para ter 2 volts aqui no resistor de 2K, já que eu tenho um curto virtual entre as duas entradas aqui, eu vou ter que ter 2 volts, certo? Aí, a saída desse amplificador operacional, eu coloquei um resistor de 1K aqui, só apenas para evitar de queimar esse circuito integrado, caso eu coloque um curto-circuito a entrada aqui. É lógico que mesmo eu colocando circuito integrado, curto-circuito aqui, eu não vou queimar. Mas é uma precaução. Sempre é bom colocar uma precauçãozinha, caso a gente faça alguma besteira durante a montagem. Bom, olha para você ver por onde vai passar a energia que vai sair da minha saída do meu LM324, o IC4A. Vai passar pelo resistor de 1K, vai vir aqui, vai entrar no meu PT100, vai sair do meu PT100 e vai passar para esse resistorzinho de 2K, certo? E para que tenha 2 volts aqui, tem que circular por essa linha aqui 1 mA constante. Então é isso que o meu circuito integrado vai ficar tentando fazer. O tempo todo ele vai fazer com que circule 1 mA aqui. A corrente é fixa, só que a tensão vai variar, porque vai variar a resistência do meu PT100 de acordo com a temperatura, né? Então, aqui na saída aqui, ó, eu vou ter 2 volts, que é os 2 volts que está aqui, mais a queda de tensão em cima do meu PT100, certo? Então, quando eu tiver com 10 graus de temperatura, olhando para a tabela do PT100 aqui, ó, eu vou ter 103,9 milivolts mais os 2 volts. Então, eu vou ter 2,1039 volts, certo? Quando tiver com 50 graus lá, eu vou ter 2,1194 volts. É isso que eu vou ter lá. Bom, então eu tive uma variação aí de
A gente calculou lá, parece que 15, e alguma coisa milivolts, né? 15,5 milivolts. E eu vou multiplicar isso por 200 no próximo estágio do meu circuito. Olha só. Eu estou entrando no próximo amplificador operacional aqui, ó, com essa tensão aqui. Essa tensão aqui vai ser aquela que eu acabei de explicar. E esse aqui é um amplificador não inversor com um circuitinho que controla a tensão na entrada negativa dele. Com isso eu estou fazendo aqui um padronizador, certo? Né? Que a tensão de saída minha vai ser essa tensão aqui, menos a tensão que tiver aqui. Ó. Tá? É essa tensão aqui, multiplicada por 201, porque o cálculo desse amplificador não inversor aqui é 200 mil ohms, dividido por 1000 ohms, que vai dar 200, mais 1. Então vou ter 201 de ganho aqui. Só que a minha saída vai ser a tensão de entrada vezes 200 menos a tensão que tiver aqui, ó, nesse ponto aqui. E qual a tensão que eu tenho nesse ponto aqui? A tensão que eu tenho nesse ponto aqui é a tensão que eu tiver aqui, que eu vou ajustar. Para que eu vou ajustar isso aqui? Bom, circuito nenhum é 100% preciso. Esses resistores, a maioria deles tem 10% de precisão. E mesmo que você coloque resistores de 1%, 2%, mesmo assim você não vai conseguir 100% de precisão. O ideal é que esses resistores aqui, ó, esse aqui, ó, R16, sejam multivoltas. Aquele resistorzinho que tem um parafusinho azulzinho, né? Ele é azul, tem um parafusinho amarelinho. E você vai ajustando ali, dá bastante volta. Ele tem uma precisão muito boa. O ideal é o seguinte: com 10 graus, você tenha 1 volt aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Na entrada do Arduino tem 1 volt. E com 50 graus, você tenha 4,1 volt aqui. O circuito funcionar do jeito que a gente programou, do jeito que a gente planejou ele. Né? Aí vocês vão perguntar, o que esse resistor de 1K aqui está fazendo aqui, esse Zener de 5 volts aqui está fazendo? O meu circuito aqui é alimentado com 12 volts. A entrada do meu Arduino só tolera até 5 volts. Então, se você remove o PT100 daqui, essa tensão aqui vai subir muito, vai passar dos 5 volts aqui. Aí esse resistor aqui, esse Zener, vai limitar essa tensão no máximo 5 volts, para que eu não danifique a entrada do meu Arduino. Isso é importante, porque senão você detona. Aqui eu tenho um Arduino Mega, por exemplo, nesse circuito aqui, não é baratinho não, é uns R$40 no mínimo que você vai pagar, mais o frete no Mercado Livre. Então você vai gastar um dinheirinho se você queimar seu Arduino. Então é bom colocar esses componentes aqui para proteger o bichinho. Esse capacitor aqui é para evitar que passe ruído para o meu Arduino, né? E esse capacitor também aqui, em paralelo com esse resistor aqui de 200K, ele forma um circuito ressonante, passa baixa, tá? Então frequências altas não passam. Como a variação de temperatura é uma frequência muito baixa, então só vai passar a variação de temperatura e não vai passar ruído, chiado do meio ambiente, ruídos eletromagnéticos que está presente, né, proveniente de um celular, de uma fonte de alimentação ou da própria rede elétrica da sua residência. Bom, é isso aí. A gente pegou, polarizou, amplificou, ajustou e aqui eu vou ter uma variação de 1 a 4,1 volts, de acordo com a minha temperatura de 10 a 50 graus Celsius. Tá? Aí, esse circuitinho aqui, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é uma saída que eu coloquei aqui, para eu ter, nesse ponto aqui, ó, em X21, 0 a 10 volts. Na verdade, eu consigo, com o Arduino, com a saída PWM, modulação por largura de pulso, tá? Uma tensão aqui de 0 a 12 volts, tá? De 0 a 12. Porque quando eu tiver 0 volt aqui, ó, na base desse transistor, tá? Ou seja, meu PWM estiver igual a 0 do cycle, ele vai ficar cortado. E os meus 12 volts que está vindo aqui da fonte, ó, vai passar por esse resistor aqui, não vai encontrar impedimento nenhum, porque o transistor está cortado, vai passar por esse resistor aqui, vai carregar esse capacitor com a tensão de 12 volts lá daquele regulador de tensão. Quando esse transistor estiver 100% saturado, eu vou ter 0 volt aqui, próximo a 0 volt aqui, né?
Aí ele vai descarregar esse capacitor e vai ter próximo a 0 volt aqui também. E quando eu ficar oscilando entre, né, o duty cycle entre 0 e 100%, eu vou ter a tensão correspondente de 0 a 100%. E aqui na programação do Arduino, você controla isso, tá? Através da programação do duty cycle aqui. Nessa outra saída aqui, ó, eu vou controlar também 0 a 5 volts aqui nesse ponto aqui, porque eu estou alimentando esse transistor aqui, ó, com 7805. E o 7805 vai me fornecer 5 volts aqui, nesse ponto aqui. E chaveando aqui, 0 a 100% no meu duty cycle, eu vou ter de 0 a 5 volts aqui. Como eu tenho um curto virtual aqui, de novo, né, eu vou ter também 5 volts aqui, certo? Quando eu tiver 5 volts aqui, eu vou ter que ter 5 aqui. Aí vamos supor que eu estou lá numa situação que eu fiz com que ficasse 5 volts aqui, chaveei meu transistor aqui, né? Na verdade cortei ele, desse duty cycle 0, ele vai ficar cortado. Toda a minha tensão vai passar por esse resistor de 1K, por esse de 10K, vai carregar esse capacitor com 5 volts. E eu vou ter 5 volts aqui, vou ter 5 volts aqui. Para que eu tenha 5 volts nesse ponto aqui, ó, eu tenho que ter 20 mA, é só fazer a conta. 20 mA vezes 250R, eu tenho 5 volts. Né? Aí eu vou ter circulando por aqui 20 mA. Quando eu tiver com esse transistor 100% saturado, eu vou ter 0 volt aqui, esse capacitor vai descarregar e eu vou ter 0 volt aqui também. 0 volt aqui também, próximo a 0 volt, né? 0 volt, idealmente falando, né? Isso não acontece, chega próximo só. Aí eu vou ter 0 volt, né, dividido por 250R, tende a 0 mA. Tende a 0, tá? Não vai ter 0 mA. Você põe um microperímetro aí, você vai achar alguma coisinha aí. Bom, esse circuito integrado aqui, ó, ele tem se alimentado, né, com tensões idealmente acima de 20 volts. Para que você garanta que quando você tiver uma carga de 600 ohms aqui, ó, que é o resistor que o pessoal costuma testar, esse tipo de circuito, uma carga de 600 ohms, você consiga ter os 20 mA, porque você vai ter 600 ohms somado com 250 ohms, então são 850 ohms, certo? É um circuito didático, para você aprender como é que funciona essas coisas. Esse circuito aqui já foi montado e testado, viu? Ó, eu vou dar um zoom aqui, ó, vocês pegarem os valores, os componentes, quem quiser copiar, pode copiar, funciona direitinho. Aqui você entra com 24 volts nos terminais 1 e 2, aqui, ó, terra e 24 volts. Aqui é o seu PT100, tá? Aí nessa parte aqui, ó, aqui você vai medir a corrente aqui, ó, vai pôr um perímetro seu aqui, ó. Você vai ter de 0 a 4 mA, de acordo com o seu duty que você variar ali. E aqui de 0 a 20 mA, desculpa. E aqui nessa saída, você vai pôr seu voltímetro aqui, você vai conseguir variar no duty cycle lá, de 0 a 10 volts, 0 a 12 na verdade, porque a alimentação aqui é 12. Né? Aí você vai associar a conversão análoga digital à conversão aqui. O ideal é você colocar aparelhos aqui e fazer uma calibração. É isso aí. Geralmente o pessoal pede esse projetinho em faculdade, né? Ele pede para explicar o funcionamento. Normalmente os professores deixam até ser copiado na internet e fazer, mas você tem que saber explicar na hora lá. Se você não souber explicar como é que funciona isso aqui, você pode dançar feio na sua matéria, ou até ser reprovado nela, tá? Então, se você não tiver certeza que entendeu o funcionamento disso, não seria legal você usar esse circuito. Esse circuito aqui já foi testado e funciona, tá? Ó, a pinagem do Arduino que foi utilizada, o Arduino Mega 2560. E eu acho que dá para usar outros Arduinos também, tá? Eu usei o Arduino Mega, que é mais fácil conectar o display aqui, ó. Sem conectar nenhum fio, eu só encaixo o display direto aqui, ó, e configuro esses pinos aqui e o display funciona. Isso é um outro assunto para uma outra hora. Então é isso aí, pessoal. Tá aí o circuitinho, espero que eu possa ter ajudado alguém com essa explicação.